E se aquele mesmo chefe chegasse para você que está aplicando um método como esse e falasse assim, olha, na metade do tempo do projeto que eu tinha pensado para tudo, me mostra o que você tem da solução, você vai ter muita coisa para mostrar, vai ter muito mais chance de conquistá-lo, até para conseguir os recursos que você ainda precisa para detalhar o resto da solução e continuar seu projeto. Aparício Torelli, Aporelli ou simplesmente o Barão de Tararé. Talvez você não ligue o nome à pessoa, mas esse cara foi um dos mais revolucionários jornalistas e humoristas do Brasil. O Aporelli veio do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro e fundou o jornal Amanhã, brincando com um grande jornal famoso daquela época, era o Amanhã. E na Amanhã ele combateu, como sempre, né, como todo bom humorista faz, o poder instituído e por isso teve muitos problemas. Ele, por exemplo, foi o criador daquela famosa frase que a gente vê hoje estampada em tudo quanto é repartição, entre sem bater. Um dia que ele chegou na redação do jornal dele e ela estava toda quebrada pela polícia que estava procurando alguma coisa para incriminá-lo por conta das críticas que ele fazia ao governo do Getúlio. Se você leu o livro Memórias do Cárcere ou viu o filme baseado naquela obra do Graciliano Ramos, você vai ver lá o personagem do Barão de Tararé, do Aparício Torelli, como um dos caras que tenta manter o moral dos presos ali pelo governo do Getúlio, tentando mostrar que sempre a situação pode ficar melhor do que ela está, apesar de você não conseguir enxergar ali um horizonte naquele curto prazo, né? O Aporelli, de certa forma, é o pai dos modernos cronistas brasileiros. Gente como Stanislau Ponte Preta e o Luiz Fernando Veríssimo beberam na fonte do Barão de Tararé, que tem esse nome, né? Ele escolheu o nome de Barão de Tararé como um dos seus pseudônimos para escrever na imprensa, brincando com aquela famosa batalha que nunca houve. E ele então dizia que ele era herdeiro de uma família nobre, de uma batalha decorrente dos prêmios de uma batalha que nunca aconteceu, né? E o que o Barão de Tararé tem a ver com o assunto do nosso vídeo de hoje? É porque o Barão é o criador de uma frase que eu acho sensacional para o que eu quero falar aqui hoje para você. Ele, uma vez definindo o nada, de forma bastante filosófica e jocosa, ele disse que o nada é uma faca sem lâmina que se lhe tiraram um cabo. Sensacional, né? Se você pensa uma faca sem lâmina que não tem cabo, é o nada. E não precisa se perder em grandes filosofias e tudo. Por que eu estou falando disso aqui? Porque trabalhando com vários projetos estratégicos de criatividade, inovação, processos, a maioria dos métodos que eu usei até hoje, ainda bem que não são todos, mas a maioria dos métodos que eu usei até hoje se preocupa em fazer uma forma de construção mental e de etapas para você chegar na sua solução que muitas vezes podem fazer com que você termine com uma faca sem lâmina que ficou sem o cabo. Vou exemplificar isso aqui com a minha história de trabalhando à frente de um escritório de gestão de processos durante muito tempo, até que a gente fez uma revolução metodológica lá. O jeito que nós consultores fomos formados para trabalhar em projetos de melhoria de processos era, primeiro, representar uma situação atual, depois apontar os problemas dessa situação, depois fazer uma situação idealizada e a partir daí planejar a implantação. Na prática, esse tipo de trabalho fazia com que a grande maioria do tempo que a gente tinha dos recursos disponíveis para esse projeto ficasse concentrado na situação atual, que de mais a mais era uma situação que você queria se livrar dela. Então as equipes se juntavam, os especialistas, as pessoas da área de negócios, da área estratégica, da área de processos, e tentavam apontar, representar muito bem a situação atual que era cheia de problemas. E a gente ficava cerca de 70% nisso. Na hora de inovar, o que acontecia? Você tinha pouco recurso, pouca disposição, pouca motivação, pouca criatividade para fazer algo diferente do que vinha fazendo hoje. Mas o pior do que isso é que muitas vezes, isso não era incomum, você ficava lá 6 meses olhando para aquela situação atual antes de fazer uma mudança, né? Antes de propor uma melhoria, uma revolução para melhorar o desempenho daquele seu processo, e mudava a conjuntura de fora, né? Mudava o chefe da unidade, mudava a política do seu órgão, mudava o tipo de financiamento, o orçamento que você tinha para o seu projeto, e aí você acabava ficando, como o Barão de Tararé diria, com uma faca sem lâmina e sem cabo. Por quê? Veja aqui comigo, se você tiver um tipo de abordagem tradicional, que você vai olhando para a situação anterior, para a situação instalada hoje em dia, para a situação atual, antes de chegar na solução, e seu chefe para no meio do seu projeto, naquele exemplo que eu dei, com 50% do tempo decorrido, ele fala assim, me mostra o que você tem da solução. Você não tem nada, porque se eu falei que 70% do tempo a gente ficava olhando para o projeto atual, para o processo atual, então se o seu chefe te pedisse na metade do tempo disponível para todo o projeto, com 50%, me apresentar qual é a solução que você tem, você provavelmente
diria que não tem nada. Eu, muitas vezes, não tinha nada para apresentar. Eu ia poder mostrar para ele que eu conhecia muito bem o processo atual, mas não sabia nada da solução. Ainda bem que existem soluções diferentes. Eu mesmo comecei a trabalhar num método e a partir daí, de uns 15 anos para cá, eu só trabalho dessa forma quando eu vou fazer algum tipo de inovação ou de melhoria de processo, que é olhar ao contrário. É como se você estivesse lendo um mangá, uma revistinha japonesa, não é isso? Os japoneses não leem as suas revistinhas, não escrevem de trás para frente, então eu vou do fim para o começo. Eu começo a desenhar a solução, ainda que eu não conheça muito bem o processo instalado hoje, mas eu já vou pensando na solução para os problemas que eu tenho hoje. E essa solução vai começando a crescer, crescer e ser cada vez mais detalhada, de acordo com os especialistas que eu vou trazendo para o meu projeto. E aí, no fim das contas, eu acabo até tendo uma certa fotografia do que eu tenho hoje, mas eu comecei a partir da solução. E se aquele mesmo chefe chegasse para você que está aplicando um método como esse e falasse assim, olha, na metade do tempo do projeto que eu tinha pensado para tudo, me mostra o que você tem da solução, você vai ter muita coisa para mostrar, vai ter muito mais chance de conquistá-lo, até para conseguir os recursos que você ainda precisa para detalhar o resto da solução e continuar o seu projeto. Bem diferente do que você costumava fazer, não é isso mesmo? Gostou dessa dica e de outras? Então se inscreva aqui no canal, dê like, comente e ative o sininho das notificações para você estar sempre por dentro desses nossos vídeos, dessas nossas experiências de criatividade, inovação e gestão que eu costumo publicar aqui no YouTube. Até o nosso próximo vídeo.